Bom dia! Hoje, na continuação do nosso estudo, no nosso projeto Mulheres Forjadas pela Palavra, nós estudaremos sobre Miriam. Miriam foi julgada por ciúmes. As mulheres podem ser boas líderes. Na Bíblia, Deus nos dá vários exemplos de mulheres que ocuparam posições de liderança. Miriam foi uma delas. Miriam e a sua infância. Miriam teve um irmão mais velho chamado Arão e um irmão mais novo chamado Moisés. Moisés foi o homem escolhido por Deus para conduzir a nação de Israel da escravidão do Egito à terra que ele havia prometido. Miriam foi uma líder dinâmica e profetisa. Ela teve ciúmes de seu irmão Moisés. E, lamentavelmente, sua vida demonstrou à nação de Israel como este sentimento causa sofrimento. O ciúme é um sentimento que desgasta, traz dor, traz sofrimento e só prejudica o ciumento. A Bíblia relata sobre a infância de Miriam. Sua mãe pediu para que ela cuidasse de seu irmão Moisés quando era um bebê. Ela o colocou em um cesto de junco no rio para protegê-lo de Faraó, o rei que havia ordenado. Nós sabemos que todos os bebês meninos teriam que ser executados, jogados no rio Nilo. Porém, Deus tinha um projeto na vida de Moisés. E Joquebede, mãe de Moisés, Deus deu a ela sabedoria e estratégia. Por isso que em tempos difíceis, nós precisamos pedir ao Senhor o quê? Estratégia. Porque muitas das vezes, a estratégia vai ser o silêncio, vai ser entrar na caverna. São estratégias que Deus nos dá. Então, foi a estratégia que Deus deu a Joquebede. Colocar o menino dentro de um cesto feito com junco e betume. E ali, Miriam colocou no rio, entre as plantas que tinha ali no rio Nilo. Vamos ver aqui. Ela colocou em um cesto de junco no rio para protegê-lo de Faraó, o rei que havia ordenado que todos os bebês hebreus do sexo masculino fossem mortos. Sendo apenas uma menina, Miriam demonstrou as características de liderança em uma situação difícil. Ela já, desde tenra infância, desde criança, ela já tinha todos os dados de uma líder. Ela foi usada com muita sabedoria. Nós vamos ver como que ela reagiu diante da filha de Faraó. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no cariçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. Disse a sua irmã, a filha de Faraó. Olha como que Miriam era astuciosa e esperta. Ela foi realmente um instrumento ali, da parte de Deus. Ela estava observando. Quando a princesa pegou o cesto, que pegou a criança, Miriam se aproximou. Ela se aproximou. E olha o que ela disse. Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Ela não falou assim, quer que eu vá chamar minha mãe para criar a criança? Não, ela falou, queres que eu chame uma das hebreias? Ela foi muito inteligente. Ela não ficou nervosa. Ela agiu naturalmente, como se não conhecesse a criança. Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a menina e chamou a mãe do menino.
Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-o, pagar-te-ei o teu salário. Quer dizer, Joquebede criou o próprio filho e ainda ganhou salário. Os projetos de Deus na tua vida não serão frustrados. Aqui foi um projeto de Deus, foi a mão de Deus na vida de Moisés, na vida de Joquebede, na família de Joquebede. E aqui nos diz, a mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe, a filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés, ele disse, porque das águas o tirei. Então, todo o projeto de Deus na vida de Moisés foi feito. E assim também na tua vida e na minha vida. Miriam vinha de um lar temente a Deus. Imagine como sua mãe lhe havia explicado que Deus protegeria seu pequeno irmão. Sem dúvida, Miriam teve senso de responsabilidade em tenra idade. Miriam teve a responsabilidade de ir acompanhando o cesto, quando ficou ali, junto àquelas plantas ali preso nas águas. Porque muitos pregam que o cesto foi colocado no rio e o rio foi levando. Não, não foi assim. Elas tiveram uma estratégia. E Miriam ficou olhando de longe, acompanhando o que ia acontecer. Quando a princesa foi se banhar, ela pegou o cesto, pegou a criança e aconteceu o que aconteceu. E Miriam usou de sabedoria. Não ficou nervosa, ou pode até ter ficado, mas não demonstrou que estava nervosa. Agiu com sabedoria. E em situações difíceis é o que nós precisamos agir, com sabedoria e responsabilidade. E aqui nos fala, ela sabia que sua família estava em perigo, pois estavam escondendo seu irmão de Faraó. Mesmo estando em uma situação difícil, Miriam atuou no momento certo, com calma, pensando rápido e falando com sabedoria. Ela nem sequer identificou sua mãe, a princesa. Olha como ela foi sábia. Ela não falou, quer que eu chame minha mãe? Ah, essa daqui é minha mãe. Ela não identificou. Ela usou sabedoria. E nos fala assim, nada mais se falou sobre Miriam por muitos anos, até seu irmão Moisés liderar o povo israelita para fora do Egito. Aí nós sabemos que Moisés foi criado no palácio do faraó. Com 40 anos, Moisés assassinou, matou um egípcio, teve que fugir para o deserto. Ficou 40 anos no deserto. Se casou com uma mulher lá, de Midian ou de Cuge. Voltou Moisés com 80 anos para libertar o povo do Egito. 80 anos. Então vamos lá. Sabemos que Miriam viveu no Egito como uma escrava. E sua vida deve ter sido muito dura, assim como a dos demais israelitas, sob o domínio de Faraó. Miriam a profetiza. Miriam teve uma vida dura, porque ser escrava ali não tinham direito a nada, só a trabalhar, só comiam pelo trabalho, só trabalhavam pela comida. Miriam profetiza. A próxima vez que Miriam é citada e registrada no livro de Êxodo 15, versículo 20, ela é identificada como a irmã de Arão e também como profetisa, uma posição de responsabilidade dada por Deus. Então, ela recebeu uma posição dada por Deus. Após Moisés ter conduzido os filhos de Israel para fora do Egito, seu irmão Arão foi designado como um sumo sacerdote, representando as pessoas perante Deus. Hoje nós não precisamos mais, porque nós temos o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que intercede por nós ao Pai. O véu foi rasgado. Nós temos livre acesso ao Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo. E aqui nos fala,
Também dá a impressão de que Miriam participava da liderança. Suas responsabilidades incluem a música. Hoje ela poderia ser chamada de a líder do louvor. Por quê? Porque quando eles atravessaram o Mar Vermelho, o que Miriam? Miriam tomou a frente ali, pegou os tamborins, as mulheres também, e começaram, Miriam na frente cantando e as mulheres cantando e dançando também com Miriam. Então ela tinha essa liderança de louvor, de conduzir as mulheres ali a se alegrarem no Senhor. Depois que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho por terra seca e o exército egípcio se afogou, Miriam liderou as mulheres em uma canção de adoração a Deus, registrada no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 20 e 21. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Versículo 20, agora o 21. E Miriam lhes respondia: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O talento de Miriam era o canto e ela o usou. Você tem usado o seu talento? Aquilo que Deus tem colocado na sua vida, aquilo que Deus tem colocado na sua mão perante você? Você tem usado o talento ou você tem enterrado o talento? Faça uma reflexão, pense nisso. Nós sabemos a parábola dos talentos, eu não vou entrar aqui, mas quando nós recebemos um talento, o talento é para ser multiplicado e não para ser enterrado. Outra coisa, eu cito sempre esse exemplo, é um marceneiro ou um carpinteiro que usa muitas ferramentas. Se ele pegar uma ferramenta de corte e deixar ali muito tempo sem usar, quando ele for usar aquela ferramenta, vai estar enferrujada, vai estar com poeira, vai estar sem corte. Assim também são os talentos que Deus nos dá e nós colocamos na gaveta ou na estante. Então, não enterre o seu talento. Coloque os seus talentos em prática para que você venha cada dia se aperfeiçoar no Senhor. Não enterre o talento que Deus te deu, porque nós daremos conta de tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Então, nós vemos aqui, que ela usou o talento dela. Ela elevava o espírito do povo, muitas vezes enquanto caminhavam pelo deserto, liderando-os em canções de louvor. Então, ela era aquela que animava o povo com as músicas, com os louvores a Deus. Anime seu irmão, anime sua família, seja um instrumento de Deus na vida de uma pessoa. Não enterre seu talento, meu amado, minha amada, mas se prontifique a ser um canal de Deus nessa terra. É bom adquirirmos o hábito de usarmos nossos dons para lembrar uns aos outros da fidelidade de Deus para cada um de nós. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel na nossa vida. E nós precisamos encorajando uns aos outros. Nós precisamos encorajar os nossos irmãos. O livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus 10, versículo 24 e 25, fala o seguinte: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que eu quero dizer? O que está dizendo aqui? Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo está falando que muitos hoje já não estão congregando mais. Naquela época já não congregava. Eu falei aqui apóstolo Paulo, mas nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Tá? Estou aqui corrigindo isso. A Bíblia não fala quem escreveu Hebreus. Pode ter sido Apolo, pode ter sido Lucas. Então eu estou aqui corrigindo, tá, irmãos? Mas aqui Hebreus fala sobre isso. Que muitos não têm mais costume de congregar, como acontece hoje, tá? O ciúme de Miriam. Enquanto Moisés vivia na terra estrangeira,
casou-se com uma mulher daquele país. Ela não era israelita e por essa razão Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés. Eles desafiaram a posição de liderança que Deus tinha dado a ele. No livro de Números 12, 2, os irmãos perguntaram e disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Nisso o Senhor ouviu. Veja bem, eles não tinham que estar questionando porque Moisés tinha se casado com uma mulher de outra nação. Eles não sabiam que Moisés tinha saído lá do Egito com 40 anos de idade? Moisés não estava lá. Moisés foi para outra nação, para outro país, estava num lugar totalmente diferente. Lá ele conheceu a esposa dele, lá ele constituiu a família dele. Eles estavam questionando isso, coisa que não era da conta deles. Não era da ossada deles questionar isso. E isso acontece muito hoje, de pessoas que querem se meter onde não é para se meter. E depois vai pagar o preço. Aí nós vemos aqui, ó, não encontramos nenhuma referência de que Moisés se irritou e respondeu asperamente a seus irmãos mais velhos. Na verdade, as Escrituras descrevem Moisés da seguinte maneira: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Tem uma outra tradução que fala humilde. O julgamento de Miriam. É claro que Deus ouviu o que eles disseram. Em resposta ao desafio à autoridade de Moisés, o Senhor chamou Miriam, Arão e Moisés. Deus aproximou-se deles em uma nuvem. Devido ao ciúme de Miriam e sua má vontade em seguir o líder que o Eterno escolhera, ele permitiu que Miriam fosse afetada com a doença mais temida da época, que era a lepra. Moisés rogou a Deus para que sua irmã fosse curada, apesar do que ela dissera contra ele. Deus respondeu àquela oração, mas não sem antes assegurar-se de que Miriam se conscientizara do quanto tinha sido rebelde. O livro de Números 12, versículo 15, relata o seguinte: assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Ela ficou fora do arraial porque estava leprosa durante 7 dias. E o povo ficou ali acampado. Só quando ela saiu do arraial que o povo levantou o acampamento. Deste relato, vemos como Deus escutou e viu as queixas de Miriam e Arão. Irmãos, não é diferente hoje. Quantos fazem queixa minha e sua? Mas Deus está ouvindo tudo e está anotando. As pessoas muitas das vezes não percebem, mas nosso Deus, ele não mudou. Muitas pessoas, muitas das vezes, vai ficar fora do arraial porque está leproso espiritualmente. Vai pagar o preço. Miriam teve que ficar ali 7 dias fora do arraial para poder fazer uma reflexão, para poder se arrepender, para poder refletir sobre a vida dela, sobre o que ela tinha feito, sobre a sua rebelião. E assim também acontece no dia de hoje. Então, Miriam ficou ali. Moisés não foi ir lá. Esses 7 dias ela ficou lá separada. Ela só recebia ali a alimentação, a água dela, e ela ficou ali. Ninguém poderia chegar para tomar a frente, para fazer alguma coisa. Não, sai daí, não. Ninguém podia fazer isso. E nós vemos muitas vezes hoje, que eu quero abrir aqui um parêntese, que Deus está em tratamento com uma pessoa, porque Miriam estava ali, nesses 7 dias, fora do arraial, fora do arraial mesmo, né? Estava ali destacada, separada. Por quê? Porque ela precisava ser tratada. Então, não se meta onde Deus está tratando. Porque muitas das vezes nós tomamos tribulação para a gente, prova para a gente, porque nós fomos nos meter aonde Deus está tratando. Então, se é tratamento de Deus, não meta a sua mão, porque senão você vai pagar preço. Miriam ficou ali 7 dias.
Deixa Deus trabalhar na vida das pessoas à sua volta, não se meta. É tratamento de Deus. Vamos lá. Aqui nos fala, Moisés rogou, né? Mas ela ficou ali. Deste relato nós vemos como Deus escutou e viu as queixas de Miriam e Arão. Deus os respondeu pessoalmente, fazendo-lhes entender claramente que não somente haviam errado, mas também pecado. E por que eles não entraram na terra? Por conta disso também. Da murmuração contra Moisés, do ciúme, da queixa. Miriam morreu, logo depois morreu Arão. E Moisés, por que ele não entrou? Moisés não entrou porque ele feriu a rocha. Foi por isso. Moisés era o líder escolhido por Deus. Então não se rebele contra o seu líder. Não se rebele. Se ele é um líder levantado por Deus, ele terá os frutos de Deus. Agora, se você vê que o líder não é levantado por Deus, ele mesmo que se levantou, aí você ora ao Senhor. Porque nós temos também que ter discernimento. Temos que ter discernimento, porque tem muitos líderes hoje que eles querem liderar, mas eles não querem amar. Eles não querem amar. E o líder, ele é levantado para servir. O líder, ele é levantado para ajudar, não para sugar as pessoas. E nós vemos muitos líderes hoje que eles querem sugar as pessoas. Mas o líder é levantado para ajudar. E para dar exemplo, ser exemplo. E os liderados, com o exemplo que ele dá, vão seguir, vão fazer a obra, vão fazer aquilo que tem que ser feito, ou na igreja ou numa empresa também. Um chefe que não é um bom líder, a empresa não vai fluir, só vai ter cobrança, todo mundo vai trabalhar mal-humorado, todo mundo vai trabalhar de cara feia. Mas quando esse chefe é um líder inato, quando ele é um líder realmente, todo mundo trabalha alegre, o trabalho flui, porque ele é um líder realmente que ele sabe que ele é bom. Ele não julga ninguém, ele dá apoio, ele compreende, ele não força nada. Ele dá exemplo, porque o líder que não dá exemplo, ele não pode cobrar. Vamos lá. Como deve ter sido humilhante para Miriam ter ficado isolada, fora do acampamento por 7 dias. Ela ficou ali, ó, destacada. Foi um período ali que eu acabei de falar, Deus estava tratando ela nesse período de 7 dias. Foi para ela refletir. 7 dias para refletir, se arrepender e reconhecer a liderança de Moisés. Eu escrevi isso aqui, do lado. Porque foi o tempo para ela pedir perdão a Deus por seu ciúme e rebelião. Após 7 dias, quando ela já estava curada da lepra, as escrituras não mencionam, mas Miriam, nem o tempo de serviço prestado aos israelitas, não menciona mais. Acredita-se que Miriam morreu logo após este incidente, antes dos israelitas entrarem na terra prometida. O maior exemplo de líder que Deus nos deu foi seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Além deles ter sido um líder, também demonstrou o perfeito exemplo de como servir. Jesus, ele foi o líder supremo. Ele chegou a lavar os pés dos discípulos, dando exemplo de humildade. E nós vemos hoje muitos líderes que apenas querem estar no pedestal e querem que os liderados façam todas as suas vontades. E não é assim. Botam julgo nas pessoas. O verdadeiro líder, ele não bota julgo. O verdadeiro líder, ele faz acontecer, porque ele dá exemplo, e o exemplo é seguido. Agora, quando o líder não dá exemplo, ele não pode cobrar. E, na verdade, o verdadeiro líder, mesmo ele dando exemplo, ele não vai cobrar, porque as pessoas vão fazer com amor. Ele apenas vai dar um alerta, porque ele terá amor também. Ele não quer ofender ninguém, ele não quer ofender seus liderados, ele não quer machucar
porque um dia também ele foi liderado. Então ele sabe o que é ser liderado e agora na posição de líder ele quer fazer o seu melhor. Então nós precisamos a cada dia aprender a ser liderado e a ser líder. Aprender o exemplo de Jesus Cristo. O que isso significa para nós? Deus nos deu uma tarefa que devemos executar para Ele. Estamos fazendo com alegria, como deveríamos? Muitas das vezes, Deus nos deu talentos, Deus nos concedeu dons e nós não estamos fazendo com alegria, não estamos executando aquilo que veio às nossas mãos. Estamos com inveja do trabalho de outra pessoa, desejamos mais do que Deus tem nos dado, e não é assim. Isso só vai causar o quê? Doenças emocionais, porque ciúme e inveja são doenças emocionais negativas. Vai prejudicar totalmente a tua saúde física, porque toda doença emocional já é uma coisa negativa. As emoções são boas e são ruins. Essa está na parte o quê? Ruim. Ciúme, inveja, cobiça, comparação, tudo isso está do lado negativo. Então nós vemos aqui que é importante a gente aprender a se contentar. E, infelizmente hoje muitas pessoas não se contentam com aquilo que recebem da parte de Deus. Nunca estão satisfeitas com aquilo que recebem do Senhor. Sempre querem fazer o que o outro faz. Ah, mas eu queria cantar. Ah, mas eu queria pregar. Mas às vezes o chamado que aquela pessoa tem é para interceder, é para orar, é para evangelizar. Nem todo mundo vai cantar, nem todo mundo vai pregar, nem todo mundo vai orar. Cada um tem um chamado. Porque o ouvido, ele não vai falar, ele só vai ouvir. A boca não vai ouvir, a boca só vai falar. A mão, ela não vai fazer o papel do pé, que é andar, que é correr. A mão serve para escrever, para cortar, para desenhar, para costurar. Cada um tem uma função, assim é o corpo de Cristo. Assim é na igreja e assim também é numa empresa. Cada um tem a sua função. E cada um precisa ficar naquilo que foi chamado. Que foi vocacionado por Deus. É importante aprender a contentar-se com os talentos que recebemos e usá-los para Deus, sem nos compararmos com outras pessoas e seus talentos. Nós vemos hoje muitas pessoas que se comparam. Ah, mas fulano prega assim, fulano canta assim. Irmãos, cada um tem... Seja você. Seja você. Não queira pregar como fulano, como se... Ninguém prega mais nem menos. Cada um faz do seu jeito, porque você é um ser individual. Então, muitas das vezes, a pessoa quer pregar... Ah, eu quero pregar como uma pastora tal, quero pregar como um pastor tal. Estude, ore, busque ao Senhor, mas seja você. Deixa Deus te usar da maneira que você é. Porque quando a pessoa não se contenta com aquilo que é e fica se comparando, isso só vai prejudicar a sua saúde. Vai prejudicar a sua saúde emocional e saúde física. Vai te causar ansiedade, vai te causar estresse. Vai prejudicar tudo. Então, não se compare. Você é perfeito e perfeita da maneira que você é. Ninguém é igual. Porque se nós fôssemos todo mundo igual, seríamos robôs, não seríamos seres humanos. E não teria beleza nisso. A beleza está em sermos diferentes. Vamos lá. Nós não podemos nos comparar com outras pessoas e talentos, nem como estão servindo ao Senhor. Nós precisamos aprender uma coisa, a não se comparar e saber se contentar com aquilo que ganhamos de Deus. E aprender a ter gratidão, agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem colocado na nossa vida. Sermos gratos ao Senhor. Quando aprendemos a ser gratos a Deus, quando aprendemos a nos contentarmos com aquilo que Ele tem nos concedido, seremos mais felizes. Porque a gratidão, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar frutos, vai ter a frutificação. Quando nós somos gratos a Deus, a cada dia agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem nos concedido, a cada dia nós vamos frutificar em amor, em fé
e em bênçãos. Então, aprenda a não se comparar, não se compare. Se fulana tem um corpo mais perfeito, se tem um cabelo mais bonito, agradeça pelo cabelo que você tem, pela pele que você tem, não importa, pela beleza que você tem, agradeça ao Senhor. Procure se amar e se cuidar, mas se contenha. Tenha contentamento e seja agradecido pelo que você é. Assim eu encerro esse estudo, que esse estudo possa ter falado com você, assim como falou comigo, que nós precisamos nos contentarmos com aquilo que ganhamos de Deus. Precisamos não nos compararmos com ninguém, porque todos nós somos seres únicos e precisamos ser gratos a Deus por tudo que Ele tem nos concedido. O ciúme destrói. O ciúme destrói relacionamentos, o ciúme destrói famílias, o ciúme destrói tudo. E a comparação também. Então, não se compare, para você não ser uma pessoa doente. Seja feliz. E que essa palavra fale profundamente com você, como falou comigo. Se inscreva nesse canal, esse canal é novo. Esse canal eu procuro dar estudos, vou dar estudos sobre 50 mulheres da Bíblia. E se inscreva no canal para ajudar e dê o seu like. Tá bom? Compartilhe com outras mulheres, porque muitas mulheres, a mulher principalmente, se compara muito. Então não se compare, seja você. Um beijo no coração.